muito bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 1 da oficina de traqueamento e hoje nós vamos falar sobre qual é a diferença entre traqueamento e UTM. Observação, tá? Isso é um erro muito comum que acontece em as pessoas falarem assim: não, meu projeto já está traqueado, eu já tenho as UTMs lá. Esse é um erro comum no mercado e eu vou te mostrar aqui os pontos principais de diferença entre eles para você não cometer mais esse erro, beleza? Então, vamos lá. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Explicar quais são as diferenças entre traqueamento e UTM. Pontos importantes: o que é UTM, quando utilizar cada um deles, traqueamento e UTM, e a relação entre a UTM e o traqueamento, que por mais que não sejam as mesmas coisas, eles fazem parte de uma combinação para que a análise possa acontecer, e vou falar mais sobre isso. Então, o que eu espero que você tenha no final dessa aula, que você compreenda exatamente o que é e onde utilizar as UTMs e como o traqueamento possibilita analisar as UTMs, beleza? Então, vamos lá. Qual é o cenário, tá? Trouxe aqui uma ideia de que uma página onde a gente tem a nossa jornada de traqueamento com o Analytics instalado e uma série de origens de tráfego. Esse é o cenário, tá? Guarda isso. Então, qual é o ponto? Temos um conjunto de páginas recebendo de várias plataformas tráfego e com o traqueamento feito com o método da oficina de traqueamento, onde a gente tem um GA4. E aí eu vou fazer duas perguntas aqui para que nós possamos responder baseando-se nessa jornada. E qual é as duas perguntas? Pergunta 1. Quantas pessoas estão chegando no site e quantas estão se cadastrando? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é a origem de tráfego que tem a maior taxa de conversão? Uma pergunta é: quantas pessoas chegam e quantas convertem? Pergunta 2, qual é a origem de tráfego que tem a maior taxa de conversão? Tá? Bem diferente, né? Então, vamos lá para as respostas dessas perguntas para assimilar essa ideia de traqueamento versus UTM. Então, pergunta 1. O traqueamento é a ferramenta que irá te ajudar a responder a pergunta 1, tá? Por quê? Lá com o traqueamento, nós registramos o evento. Com os eventos sendo enviados para o Google Analytics, nós conseguimos ter a quantidade de page view, ou seja, quantas pessoas visitaram a nossa página e a quantidade de cadastro que vão estar sendo armazenadas lá no GA4, tá? Com isso, a gente consegue fazer o quê? Saber de uma maneira geral qual é a conversão, ou seja, quantidade de cadastros dividido pela quantidade de visualização de página, que aí pode ser feita por dia, por mês, por período, então várias dimensões de análise, tá? Mas aqui é o traqueamento agindo, por quê? Captura de dados, monitoramento, armazenamento, e a gente consegue entender quantos eventos de cadastro tem, quantos de page view e fazer a conta da conversão. Traqueamento, beleza? Show de bola? Então vamos para a pergunta 2 agora. O que é a pergunta 2? Qual é a origem de tráfego que tem a maior conversão? E para saber de onde estão chegando os usuários, nós precisamos ter as UTMs. É aqui que entra as UTMs. Por quê? O traqueamento possibilita saber a quantidade total de evento, cadastro e lead, cadastro e page view, com isso a taxa de conversão. Agora, para eu entender o detalhe, para eu entender de onde está vindo, eu utilizo os UTMs, os parâmetros UTM. E o que significa isso, tá? São parâmetros de URL que são inclusos nos nossos links, ou seja, os links que direcionam as pessoas para o nosso site, nós vamos lá e colocamos alguns parâmetros. Os parâmetros mais comuns, eles são capturados nativamente pelo GA4, mas precisam ser inclusos no link por nós, tá? Todo link que direciona tráfego para o nosso site, a gente precisa colocar esses parâmetros. E que parâmetros são esses? Eu vou mostrar aqui um exemplo de como eu configuro o Facebook Ads. Então, o TM Source, Facebook Ads, sei que está vindo da campanha de tráfego pago. O TM Medium, eu coloco o nome do conjunto, onde eu coloco o nome do público. Campaign, nome da campanha, qual é o objetivo, o produto, alguma série de parâmetros que eu incluo ali. O TM Term, eu coloco o posicionamento, Reels, Stories, Feed, aonde aparece esse conteúdo pago. E o TM Content é o criativo, então sei lá, um criativo de Excel, ou criativo de um
um reel, sei lá, de meme, aí eu coloco aqui a descrição do meu criativo, tá? Ou seja, por meio da minha UTM, o link que chega lá, eu consigo entender de onde veio, qual foi o público, qual foi a campanha, o posicionamento e qual é o criativo. Ou seja, eu tenho de maneira detalhada o traqueamento, que é a quantidade de visita, e a quantidade de cadastro, com um plus da UTM, que é de onde vieram esse tráfego, tá? Dessa maneira a gente consegue fazer a combinação. Então qual é a combinação traqueamento e UTM? Quando você tem uma jornada bem traqueada e utiliza o UTM, é possível compreender o comportamento dos usuários com base nas suas origens. Com isso, a gente toma as melhores decisões ou ajuda nossos clientes a tomar decisão. O que significa isso? Temos um traqueamento bem feito e temos as UTMs inclusas no nosso site. A gente consegue organizar por período e por origem qual é a origem que tem a maior conversão. Então a gente consegue saber que do Facebook chegaram 1.000 pessoas e 100 viraram lead. Então 10% de conversão. Aí eu tenho do Google Ads que chegaram as mesmas 1.000 e chegou só 50 pessoas, conversão de 5%. Link da bio chegou 100, mas converteu 80%. Então a gente consegue ter esse detalhamento muito bem explícito com a combinação traqueamento e UTM. Beleza? Tranquilo? Então, conclusão. Traqueamento é a estrutura criada para monitorar, capturar e enviar os dados para as plataformas que possibilitam analisar as UTMs que são inclusas na URL, que levam os usuários ao nosso site, tá? Ponto importante. 1. As UTMs podem e devem ser utilizadas em todos os links que levam para o nosso site. Isso permite que as análises no GA4 sejam muito mais eficientes. E ponto 2, um dos pontos importantes para um estrategista de dados é saber extrair o máximo valor de suas análises e do processo que você está inserido. Por isso, eu falo muito sobre esse tema lá no Sabedoria Digital, tá? Porque uma das maiores dores, se não a maior dos tomadores de decisão é onde invisto meu dinheiro para ter o máximo de retorno possível. Beleza? Então, se você quer saber mais sobre como criar estratégia de dados, padrões e análises de UTM, até mesmo criar dashboard e ajudar seus clientes a tomar melhores decisões, torne-se um estrategista de dados, entrando para o Sabedoria Digital. O que é o Sabedoria Digital? É o treinamento que é a próxima etapa do que a gente vai aprender aqui dentro da oficina. A oficina é a primeira etapa, tá? O que significa ser a primeira etapa? É onde a gente está entendendo como captura alguns dados, que não são todos, existem muitos outros dados ainda na jornada. Aqui é sobre jornada digital, sobre traquear a jornada digital. Google, Facebook, Google GA4 e Tag Manager. Somente sobre isso. Existe uma jornada gigante depois disso. Dashboard, análise, planejamento, outros indicadores, outros dados, uma infinidade de coisas que você pode aprender se tornando um estrategista de dados indo para a sabedoria digital. Se você quiser saber mais, entre em contato com o nosso time pelo suporte ou manda direto lá no grupo do WhatsApp. Vou deixar um link de atendimento aqui embaixo e é só você clicar e dar um toque pro nosso time e ir para essa próxima etapa. Beleza? Show! Então, o que nós vimos na aula de hoje? O que é o TM e a relação entre o TM e traqueamento. Show! Espero que você tenha curtido essa aula e a gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá!